Oi, gente! Vamos ver quem está por aí. Olha, estou aqui, já vou avisando logo de início que hoje estou sozinha. Ai, meu Deus! Minha primeira live sozinha, tá? A minha equipe não pôde estar comigo hoje, mas eu sei que vocês serão pacientes e entenderão que nem tudo dá certo às vezes, né? Então vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando aí na live de hoje. Thaís, Romão. E aí, gente, lembra do nosso tema de hoje? Qual o nosso tema de hoje? Dizem que as coisas não mudam de um dia para o outro. E aí eu coloquei, é mentira. Então já começo a perguntar para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é verdade? Vocês acham que é mentira? Vocês acham que algumas coisas podem sim mudar de um dia para o outro ou nada muda de um dia para o outro? Enfim, é um pouco polêmico, né? E aí, essa live vai nos trazer muitas informações que a gente pode ir trocando, que a gente pode ir falando. Vocês podem ir me perguntando, né, sobre todo o conteúdo e dando opiniões de vocês também. Eu vou esperar só mais um pouquinho, a gente vai cumprimentando, esperando as pessoas entrarem, porque tem todo aquele processo de as pessoas começam a ser informadas que a gente tá aqui ao vivo. E aí, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutinhos, a gente já começa, né? Eu vou conseguir fazer tudo sozinha, né? Vou, tá bom, eu sei que sim. Tô um pouco apreensiva, tá? Vou ser sincera com vocês. Mas parece uma coisa muito corriqueira. Muitas pessoas fazem lives sempre sozinhas, mas eu não. Então, vou hoje fazer a minha primeira live sozinha. Pera. Oiê, com quem estou falando? Com a Delma. Delma, muito obrigada. Ó, tá escrito pra mim na tela que as pessoas estão sendo informadas, né? Os seguidores que a gente tá começando ao vivo. Então, esses primeiros momentos são pra dizer oi, pra vocês dizerem se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, tá? E aí também aí a gente começa a já pensar sobre o nosso conteúdo. Esse conteúdo de hoje que nos fala sobre será que as coisas realmente mudam de um dia para o outro? Nada muda de um dia para o outro? Nos faz pensar e nos leva a falar do quê? De decisão. Então, isso é muito importante. Por quê? Eu tenho estudado várias coisas e eu vou começar a live de hoje falando sobre a decisão. E eu tenho lido alguns conteúdos desses, né? Estudado alguns conteúdos desses na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que nos conceitua, nos informa sobre várias ferramentas ou vários sentimentos, enfim, sobre vários assuntos que permeiam aí o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa inteligência emocional. E aí, o que eles falam sobre a decisão? Falam que o seguinte, a decisão significa se comprometer em atingir um resultado. Isso parece muito óbvio, né? Ah, tudo bem, quando eu me decido, eu realmente me comprometo. Então, mas às vezes a pessoa acha que ela decidiu, mas ela não se comprometeu, então ela não decidiu. Decisão e comprometimento tem tudo a ver. Eles estão totalmente ligados, tá? Quando eu decido por algo, quando eu decido chegar a um objetivo, eu realmente me comprometo a chegar nesse objetivo. E aí, quando eu me comprometo a chegar nesse objetivo, eu realmente elimino
elimino os obstáculos, elimino os problemas, elimino assim, enfrento, resolvo e realmente me comprometo a chegar no meu resultado, no meu objetivo. Então isso é importante, porque a partir do momento que a gente se compromete, se decide a chegar naquele objetivo, tem esse processo de enfrentar, de eliminar problemas e obstáculos para chegar nesse objetivo, tá? Então isso é conceitual, parece óbvio, mas não é, porque às vezes a gente acha que se decidiu a alguma coisa, mas não se decidiu. Então às vezes também a gente não consegue aquele objetivo porque a nossa decisão não tem comprometimento, portanto não é uma decisão, tá? Isso é super importante. E aí, quando falamos de decisão, a gente puxa o poder de decisão. Porque decisão é uma coisa, você ter o poder de decidir é outra, né? Você despertar esse poder é outra. Você tem este poder e este poder está nas suas mãos. O poder de decidir por algum objetivo está na mão de cada um, tá bom? Que é um outro conceito, tá bom? Então, ao decidir, você muda, define os seus objetivos, né? Você se compromete com isso e aí acredita-se que então tudo te levará, né? Os meios te levarão para esses objetivos, mas para você fazer tudo isso, você precisa realmente se comprometer, tá? Aí eu separei algumas frases para vocês que são de algumas pessoas também que eu venho lendo e venho estudando, né? Então tem uma frase muito interessante que é do Tony Robbins, que é um coaching super famoso mundialmente, né? Tem até no Netflix lá um material dele super bacana, se vocês quiserem procurar. E aí ele usa a seguinte frase: usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte de nossa vida num instante. Olha que incrível isso. Por isso que eu coloquei isso como tema da nossa live. Dizem que as coisas não mudam de um dia para o outro, mas com o seu poder de decisão mudam sim. Não só de um dia para o outro, mas de um instante para o outro. A partir do momento que você se decide, se compromete e usa o seu poder de decisão, não só para o dia seguinte, mas para o seguinte instante, você pode mudar, tá? Aí também separei uma frase de Charlie Chaplin, que diz o seguinte: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Isso é incrível, tem tudo a ver com poder de decisão. Tudo a ver. Então, a cada instante, tudo pode mudar. Não só por acontecimentos, né, do dia a dia ou do mundo, mas por você. Porque o seu poder de decisão, ele não tem um tempo. Ele é seu, ele pode ser agora para o próximo instante. Que dirá então para o dia seguinte, né? E aí a última frase que eu separei para vocês, que tem a ver com o poder de decisão, né? Que tem a ver com esse conceito todo, é uma frase de Cora Coralina que diz o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Olha que incrível isso. Então, a partir do momento que a gente se depara com várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, com os problemas, com os obstáculos, seja o que for, se eu estou realmente comprometida a chegar no meu objetivo, eu tenho naqueles instantes, naqueles momentos, naquele dia,
naquele problema, eu tenho perante aquele problema o poder de decidir se eu vou rir ou chorar, se eu vou sentar e desistir ou se eu vou continuar. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai se empoderando deste poder de decisão e entendendo que muitas vezes na nossa vida só depende de nós mesmos. Depende de um decidir, de um instante, de um momento que você realmente coloque em prática o seu poder de decisão, tá? E aí, perante esses conceitos e essas frases que eu separei para vocês, eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Vocês acham realmente que nada muda de um dia para o outro? O quê? O que vocês acham? Eu acho que muda. Eu acho que muitas coisas mudam. Aliás, hoje mesmo já tiveram pessoas brincando comigo, porque a gente vai colocando o tema, né, da live, e aí as pessoas colocaram assim, sim, o peso muda de um dia pro outro. É lógico, o peso muda, depende do que você come, né, depende do que você tá fazendo, aí o peso muda de um dia pro outro, mas muito além que o peso, né, muito além do peso, muitas coisas mudam de um dia para o outro, e é importante que a gente se conscientize disso, que as coisas podem sim mudar de hoje para amanhã, de agora para daqui a pouco, tá bom? E aí, eu vou falar para vocês que assim, eu entendo que realmente grandes mudanças, grandes decisões não mudam de um dia para o outro. Muitas vezes elas precisam de dias, de meses, de anos, né? Em outra live que nós fizemos, um amigo meu perguntou sobre a ansiedade dos alunos para com os resultados do treino, né? Do nosso trabalho. E aí a gente chegou à conclusão que realmente a ansiedade da pessoa, o imediatismo atrapalha muito. Mas essa pessoa que tá ansiosa, essa pessoa que tá apegada ao imediatismo, quer o resultado para amanhã, ela não tá decidida? Sim, ela está decidida, mas ela precisa entender que para um resultado macro, para um objetivo grande, demanda tempo, tá? O tempo, o caminho que nós percorreremos em relação a esse objetivo não enfraquece o nosso poder de decisão, tá? Você precisa decidir todos os dias e perante todos os obstáculos rumo ao seu objetivo. Seja em um mês, seja em um ano, seja em um dia, tá? Não tem tempo. E não é porque eu estou segurando um pouco a minha ansiedade, segurando um pouco o meu imediatismo, que eu enfraqueci no meu poder de decisão, tá? Entenderam? Não tem uma relação de tempo, ok? Então, esse passo a passo, na verdade, não enfraquece, ele só fortalece, porque é esse passo a passo que vai nos levar ao nosso objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho o objetivo de chegar ao topo de uma montanha, eu decidi hoje que eu quero chegar no topo da montanha. Pode ser que para eu chegar lá no topo da montanha eu demore um dia, eu demore uma hora, eu demore um mês, eu demore um ano, não sei quanto tempo que eu vou demorar para chegar no topo, tá? Esse passo a passo, esse dia a dia, não enfraquece o meu poder de decisão. Na verdade, ele só fortalece o meu poder de decisão. E isso é importante a gente saber dessa relação, porque às vezes parece que como um objetivo está demorando muito para ser alcançado, parece que a gente ficou fraco, ou parece que não estava decidido, então eu não tinha objetivo e não me comprometi. Não é verdade, você sim se comprometeu, mas é um objetivo maior, é algo que demanda mais tempo, tá bom? E aí o que eu coloquei aqui para vocês que por isso, desculpem, por isso que a gente precisa valorizar cada passo, a gente precisa valorizar a decisão passo a passo e não somente uma decisão primária, que seria, né? Eu decidi isso. A gente tem que ir decidindo por isso
todos os dias, todos os passos, todos os degraus, todos os obstáculos, tá? A gente tem que ir usando isso a nosso favor, tá bom? A gente não pode ir desistindo, tá bem? Que tem tudo a ver com o comprometimento, né? E aí, chegando nesse ponto, o que eu quero falar para vocês é sobre esses caminhos, né? Porque quando a gente fala de decisão, poder de decisão, objetivo, enfim, às vezes a gente fica só focado no momento da decisão e no conseguir o nosso objetivo. E às vezes a gente esquece do caminho. E o caminho é muito importante, porque o caminho é que nos constrói, né? Não só o poder de decisão, aquele momento em que você se decidiu e se comprometeu com aquele objetivo, te define, e quando você consegue aquele objetivo também, mas o caminho que você percorre é o que te define, é o que te constrói, né? Então é importante que a gente vá identificando esse caminho, esses degraus, esses passos, como uma construção de si mesmo, tá bom? E aí eu vou lembrar de uma historinha que é muito interessante, que um amigo meu falou pra mim. Imagine, por exemplo, sabe as pessoas que querem escalar o Everest? Vocês entendem, e eu entendi na hora que ele falou isso pra mim, né? Que haveriam possibilidades muito mais práticas de chegar lá em cima, se não ir escalando, escalando e passando por tudo que eles passam. Então, e quantas pessoas passam por isso, né? Se colocam nessa situação de escalar, de se colocar em risco para chegar no topo. Por que elas se colocam nessa situação se hoje teríamos outras possibilidades muito mais seguras, muito mais fáceis, muito mais rápidas? Por quê? Porque é o caminho que define a conquista, a superação. Então, olha como é importante o caminho. Quantas coisas na nossa vida poderiam ser mais fáceis conseguidas, mas o caminho faz delas mais interessante, né? Porque é durante este caminho que a gente vai se construindo, vai se superando, vai enfrentando os obstáculos, vai se fortalecendo, enfim. Às vezes muito mais importante do que chegar lá em cima é o caminho que você percorreu e como você percorreu. Isso é muito importante. E aí, eu quero que vocês pensem em alguns momentos da vida de vocês ou algumas coisas da vida de vocês que às vezes parece que você não chega nunca, parece que você não consegue nunca e parece que aquele caminho não tem fim. Então, é importante que você olhe o caminho, que você valorize o caminho e que você percorra o caminho com prazer e se identificando, se fortalecendo e se transformando nesse caminho. Porque mais importante do que chegar é o caminho que você fez até chegar lá, né? Às vezes, se você chega rápido ou se é muito fácil, você chega lá, vê a paisagem, sente o ventinho no rosto e fala: ok, beleza, vou descer, né? Nem tem tanto, às vezes nem te dá tanto prazer, né? Não tem tanto gosto de conquista, porque foi tão fácil, você chegou ali, não teve dificuldade nenhuma, né? Às vezes a gente até brinca, né? Tem gente que falta um pouquinho de dificuldade na vida, né? Porque nada tem graça. Não precisa também sofrer a vida inteira, todo dia, né, gente? Não é isso. Não precisa ser tudo sofrido, não é isso que eu tô falando. E não tô falando de sofrimento, tô falando de viver mesmo, de percorrer caminhos, de não deu por esse, vai por aquele, de enfrentar obstáculos, problemas, discussões, desavenças, né? É disso que eu tô falando, não tô falando que tem que ter uma vida sofrida, tá bom?
E aí, eu quero que, lógico, vocês pensem nisso, né, junto comigo, o que vocês vêm buscando, quais são esses objetivos que talvez vocês não tenham apreciado tantos caminhos, né, e como a gente pode passar a partir de amanhã a apreciar os caminhos, né, apreciar mais os caminhos rumo aos nossos objetivos, porque também a nossa vida não tem um objetivo, né? Tem muitos objetivos. Então, como que a gente pode, a partir de amanhã, apreciar melhor os caminhos rumo aos nossos objetivos? Isso é um pensar de cada um que fica de hoje, depois da nossa live, para amanhã, e vocês me contem que caminhos aí vocês estão apreciando. Podem falar comigo aqui também, podem escrever, fiquem à vontade. Aí, gente, dentro disso tudo, chegando nos caminhos, né, como a nossa conversa foi indo por este caminho, eu queria citar para vocês que há 2 semanas atrás eu fui a uma palestra do Newton Bonder. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um rabino, ele é o autor daquela obra A Alma Imoral, que tem uma peça de teatro, enfim, que é incrível. E, enfim, eu fui lá despretensiosamente nesta palestra, e aí o que veio então Newton Bonder falar naquela palestra, que eu fiquei maravilhada, porque ele fez paralelos do dia a dia de grandes empresas ou pequenas empresas, porque no caso era uma palestra para executivos e altos executivos de grandes empresas, enfim. Ele fez paralelos de carroça, sabe? Com boi ou cavalo, ou, enfim, de carroças com empresas. E aí ele fez alguns paralelos, algumas análises sobre o desenvolver, sobre o percorrer da empresa e o percorrer de uma carroça, tá? E aí o que mais ficou para mim, é lógico que ele tem 1000 detalhes e ele tem as abordagens dele, enfim, eu não vou aqui desenvolver a palestra dele, pelo amor de Deus, não tenho nem 0,1% da capacidade de. Mas o que eu queria dizer para vocês é que ficou muito valioso para mim a mensagem do caminho. Exatamente disso, né? Porque ele coloca, nessa palestra, ele colocou, por exemplo, o que significariam as poças d'água, a lama, né, no caminho de uma empresa. O que a lama poderia representar para uma empresa. Depois ele falou do que os buracos poderiam representar para uma empresa, como a empresa pode se desenvolver perante a lama, perante o buraco, perante as pedras, né? E aí ele foi fazendo vários paralelos, e aí ele foi então valorizando os caminhos e falando ali para aqueles executivos que mais importante do que a carroça é o caminho, né? E que por muitas vezes a lama e o buraco e as pedras são aquilo que nos desenvolvem, são aquilo que nos tornam melhor, que nos fazem pensar em estratégias, pensar em soluções que talvez, se aqueles problemas não estivessem ali no nosso caminho, nós nem pensaríamos, né? E que não existe, que é realmente um ideal nós pensarmos que tem um caminho totalmente plano, sem nenhuma lama, sem nenhum buraco e sem nenhuma pedra, né? Que a gente às vezes fica num desejar ideal, que é realmente o que diz o nome, é um desejar ideal, só que ele é irreal. Não existe caminho sem a lama, sem o buraco, sem a pedra, sem nada. E eu achei muito interessante o que ele veio trazendo e valorizando aí
essa questão dos caminhos, né? As dificuldades que as empresas passam, como elas solucionam a lama, o buraco, a pedra, o que cada coisa dessa pode significar um concorrente, pode significar uma inovação, né? Pensa, gente, o quanto a tecnologia, que para muitos veio para facilitar, mas para outras empresas veio para dificultar, né? Como elas tiveram que se reinventar. Como elas estão preocupadas com o futuro, com essa tecnologia que nunca mais vai deixar de existir nas nossas vidas, né? Então é nesse sentido que eu queria compartilhar com vocês que eu amei essa palestra, que foi incrível e que para mim o mais valioso dessa palestra foi ele falar dos caminhos, e que eu achei muito importante falar para vocês isso, porque eu achei que tinha tudo a ver com o nosso tema. Esse paralelo que ele fez de carroças com as empresas, que a gente pode fazer em paralelo com as nossas vidas, né? Que como se fossem carroças que encontrariam então lama, buraco, pedra, enfim, um monte de coisas nesse caminho aí da vida, né? E tem tudo a ver com o poder de decisão, porque perante cada trajeto de lama ou cada buraco, nesses momentos o nosso poder de decisão é muito importante. E o nosso olhar para o nosso objetivo, que a gente realmente se comprometeu. E aí, gente, continuando aí com o nosso assunto, eu trouxe então 2 considerações importantes para, como se fossem assim, ferramentas que podemos usar a nosso favor para melhorar o nosso poder de decisão e realmente fazer muitas coisas na nossa vida, mudar de um dia para o outro, não só o peso corporal, né? Que tem muita gente que brincou comigo sobre, meu peso muda de um dia para o outro, mas é muito além disso, né? Então, assim, uma das ferramentas, é o que a gente tá falando desde o começo da nossa live, é o poder de decisão. Então, é realmente a gente se empoderar dele, se conscientizar que nós temos esse poder, que todos nós temos, de decidir, e que este poder de decisão, ele é naquele instante. E naquele instante você pode mudar a sua vida. Então, para você que, por exemplo, não faz atividade física, né, e quer se decidir a ser praticante, a ser uma pessoa que faz atividade física, a ter uma vida mais saudável. Então, o poder de decisão, ele é seu, ele tá em suas mãos, e é importante que você se empodere-se dele. Empodere-se, gente? Acho que é, né? E aí, o número 2 que eu coloquei para vocês, então o número 1 é empodere-se do seu poder de decisão. Isso é super importante. Aí o número 2 que eu coloquei como ferramentas de solução é escolha suas batalhas com sabedoria. Então, isso é antes ainda do poder de decisão. É a hora que você vai definir os seus objetivos. Escolhe as suas batalhas que valem a pena. Porque por muitas vezes a gente fica gastando energia, fica gastando até o seu poder de decisão, o seu comprometimento com batalhas que não valem a pena. E aí quando você consegue, quando você chega naquele objetivo, não valeu a pena, não era importante, não te fez crescer em nada, não serve para nada. Então, é importante que a gente escolha bem as nossas batalhas, tá? De tantas que temos para escolher, porque não são poucas, é importante que você escolha bem as suas batalhas. Isso é importante que você pense perante todos os objetivos ou perante todos os objetivos que você pode escolher, quais deles vale a pena você lutar, vale a pena você se comprometer, vale a pena você usar o seu poder de decisão e decidir por aquele objetivo. Quais são as batalhas que valem a pena?
Isso é importante. Às vezes a gente não pensa nisso e acaba lutando um monte de batalha. E aí fica fraco, fica cansado, porque é um monte de batalha e um monte que não vale a pena, tá? Então isso é super, super bacana de se pensar, tá? E aí, a terceira ferramenta, estratégia de solução, que a gente até falou numa outra live também, porque as coisas, enfim, elas vão se permeando, não faça tempestade no copo d'água. Então, assim, escolheu o objetivo, se comprometeu com o objetivo, começou o seu caminho para o seu objetivo, decidiu, né? Usou o seu poder de decisão para começar aquele caminho. Para de dramatizar, tá? Tem a poça, tem a lama, tem o buraco, tem a pedra. Ok, tem mesmo. Não adianta ficar sofrendo, chorando, tudo é uma tempestade. Lembra que a gente falou numa outra live? Chave que vira chaveiro? Então, cuidado, porque a lama, o buraco, a pedra não pode ser, imagina, gente, uma poça não pode ser um lago, né? Uma pedra não pode ser uma muralha. Não, a gente tem que parar um pouco também de transformar as coisas em coisas muito maiores, tá? Essa frase eu falo sempre para uma amiga minha. E eu acho mesmo isso, eu acredito muito nisso. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa as coisas terem o tamanho que elas têm. Se é uma chave, não é um chaveiro. Se é uma pedra, é uma pedrinha. Não é uma muralha. Se é uma poça, é só dar um pulinho. Não precisa, não é um lago, não precisa pegar uma canoa, o remo, aí, sabe? Que é a tal da tempestade no copo d'água, né? Que a gente às vezes tem mania de transformar tudo numa grande tempestade. E quando a gente vai ver, quando a gente analisa, acaba vendo que era uma gotinha no copo d'água, né? Não era uma tempestade, né? E aí, gente, olha só. Eu queria hoje, que esse assunto tem tudo a ver com a minha profissão, eu queria puxar um pouquinho para o meu profissional, né, para minha atuação profissional e fazer um convite aí para os meus amigos, para os meus alunos, não só alunos que treinam comigo, mas os alunos também que eu dou aula para professores, né? Dou aula de formação para professores na Fitness Mais, que é uma empresa que forma profissionais de educação física em cursos específicos. E aí eu queria fazer alguns convites, eu queria falar um pouquinho com vocês e também com você que é praticante, para que você também comece a pensar um pouquinho sobre os profissionais que te atendem, com quem você convive, quais são os profissionais que você escolhe. E aí eu vou falar para vocês que o que é muito importante, o que eu quero puxar para minha profissão. Vocês concordam comigo que eu tenho o poder de decisão de decidir hoje que as minhas aulas de amanhã serão melhores que a de hoje? Eu posso fazer isso, né? Quando a gente traz para a prática, às vezes fica mais fácil da gente entender. E é isso que eu quero com esse paralelo, tá? Mesmo quem não é professor, quem é praticante, mas pode pensar aqui nos exemplos que eu vou dar. Então, hoje, no dia de hoje, eu posso decidir sim que amanhã as minhas aulas serão melhores que a de hoje. E que cada aula será melhor que outra. Isso é um poder de decisão que eu tenho em relação ao meu objetivo de ser uma excelente profissional. E eu vou percorrer um caminho para isso, lógico. Mas é um poder de decisão que eu tenho hoje para amanhã. Lógico, a minha aula de amanhã pode ser melhor que a de hoje. Entenderam? Isso é utilizar o meu poder de decisão para mudar uma coisa de hoje para amanhã, tá bom? Fica aí um convite para os meus amigos, colegas e companheiros de profissão.
Aí eu tenho outro convite. De novo, gente, você que não é professor, eu tô dando exemplos para vocês entenderem, né? Eu tô dando exemplos da minha profissão para vocês entenderem sobre o nosso conteúdo, porque às vezes quando a gente não faz paralelo, fica tudo muito nas nuvens, né? Então eu tô trazendo agora para a realidade para vocês entenderem melhor sobre o nosso conteúdo e até analisarem melhor aí a vida de vocês. Aí um segundo paralelo que eu quero fazer para vocês eu tenho poder de decisão de hoje para amanhã, de uma aula para outra, de transformar a minha aula de uma simples aula para uma experiência. É uma grande diferença, tá? Então assim, gente, dar aula, mostrar exercícios é importante? Lógico que é importante. Tudo é importante. O planejamento é importante, o conhecimento dos exercícios é importante, a combinação dos exercícios é importante, toda a parte técnica de uma aula ela é importante. Mas o amor, o carinho, a paixão, a dedicação que eu coloco ali faz da aula se transformar numa simples aula, em simples exercícios, numa experiência. E eu tenho esse poder de decisão. Vocês entenderam quando eu faço um paralelo como é muito mais fácil de entender? Então eu tenho o poder de decisão de decidir hoje, de decidir agora, que a minha aula não será uma simples aula, mas sim será uma experiência. Serão os melhores momentos que meu aluno terá naquele dia, tá bom? Isso não só de um dia para o outro, mas de um momento para o outro, tá? Outra coisa que parece muito simples, que parece muito óbvia, mas às vezes não é, eu tenho o poder de decisão de sorrir. Olha, oi! Gente, sorrir. Sorrir é uma linguagem universal. Em qualquer língua, sorriso é sorriso, tá? E tristeza é tristeza. Então, você tem esse poder de decisão e quando você decide sorrir, com certeza você se conecta diferente aos seus alunos. Então, é importante o sorriso no rosto, a empatia, o acolhimento do aluno, né? Isso transforma muito a aula. Na minha profissão, isso transforma a relação e realmente aproxima. Então, isso tem tudo a ver com uma coisa que eu posso mudar de hoje para amanhã. Por isso que eu falei para vocês pensarem em coisinhas ou várias ou uma ou outra que vocês podem mudar de hoje para amanhã, né? Simples sorrir. Será que a gente sorriu hoje? Será que quando eu recebi meus alunos hoje eu sorri? Oi, tudo bem? Como foi seu final de semana? Como foi seu feriado? Sorrindo, acolhendo, fazendo com amor. E aí, também eu posso decidir me conscientizar, na verdade, do valor de cada aula, né? Isso é uma coisa que eu posso decidir, sim, de hoje para amanhã, que cada aula minha tem um grande valor. Cada momento, cada aula com aquele aluno tem um super valor, né? As pessoas que me conhecem mais, que vêm aí me acompanhando na minha trajetória profissional, sabem que eu já passei por alguns bocadinhos, né? Bom, vocês também, professores, sabem que alunos vêm e vão, começam e param de treinar, enfim. E o que mais fica disso tudo, né? Seja por decisão deles, seja por alguma coisa que aconteceu, é esse momento, esse cada momento, de cada aula, de cada sorriso, de cada olho no olho é que fica para nós, né? Foi isso que nos construiu, foi isso que construiu as nossas relações. Como eu disse, quem aí tá por perto de mim e me acompanha profissionalmente sabe que eu já
deixei de conviver com alguns alunos de muito valor para mim. E realmente o que ficou para mim dessas relações foi esse meu preocupar em transformar as aulas em experiências, em sorrir para os meus alunos, em conectar, né? Em viver aquelas aulas e aqueles momentos como momentos únicos e identificar que cada aula é um passo desse caminho que eu faço com o meu aluno, né? Quando a gente tem um aluno, quando a gente ganha um aluno, né? Por exemplo, eu sempre faço esse paralelo. O aluno é uma caixinha de presente, né? Tá fechadinha. E aí a gente ganha essa caixinha. E aí cabe a nós, professor, com respeito, com conhecimento, com amor, com cuidado, e abrindo essa caixinha e descobrindo esse aluno, né? E conhecendo esse aluno, pegar essa caixinha para nós, cuidar dessa caixinha, e isso é o que mais fica para mim dos meus alunos, daqueles que eu não posso mais conviver e dos que eu convivo hoje. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, e eu acho sim que eu tenho o poder de decisão e vocês também têm o poder de decisão de mudar muitas coisas na vida de vocês de hoje para amanhã. E na minha profissão, eu acho que temos sim esses poderizinhos aí de decidir de hoje para amanhã, ser um melhor professor, olhar nos olhos dos nossos alunos, sorrir para ele, acolher com amor, ensinar com paixão, remar junto com o nosso aluno rumo aos objetivos dele, enfim, tem tantos, tanto que eu posso fazer que isso só me fortalece aí os caminhos, o poder de decisão e tudo que eu acredito que eu posso fazer de hoje para amanhã. Por isso que a live de hoje era: dizem que nada muda de um dia para o outro. É mentira. Muita coisa muda de um dia para o outro. Não só de um dia para o outro, como de um instante para o outro. Eu acredito muito nisso. E enfim, era isso que eu tinha para vocês hoje. Minha primeira live sozinha, acho que deu certo, né? Eu não consegui ver muitos comentários, eu não tenho eles aqui para me ajudar com os comentários, mas eu me coloco à disposição de vocês para vocês me escreverem, né? A partir de amanhã fica disponível essa live lá no Facebook e aqui no Insta também. E aí quem não pôde entrar pode ver amanhã. Quem tem dúvidas ou surge dúvidas também pode escrever depois, tá? Vocês me desculpem um pouco se eu me atrapalhei com a tecnologia toda, mas eu tô aprendendo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da live de hoje, que a live de hoje tenha despertado no coração e na mente de vocês alguma sementinha do bem. E na segunda que vem eu estarei novamente com vocês com outra live. A gente vai divulgar o tema da live da semana que vem, mas fica marcado esse nosso compromisso, que sempre é recheado de conteúdo, de brincadeiras, de sorriso, de amor. Porque o mais importante disso tudo é compartilhar com vocês, também com muito amor, tudo que eu sei, tudo que eu faço. E então fica esse nosso compromisso de nos encontrarmos toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Faça chuva, faça sol. Sol não vai fazer, né, gente? 8 horas da noite. Tá? Mas faça chuva ou não faça chuva, estarei aqui, tá bom? E vocês serão sempre muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Não esqueçam das perguntinhas, das dúvidas, tá? Que não precisa ser hoje, pode ser amanhã. E talvez eu que também não esteja conseguindo ver as coisas direito por aqui, me desculpem. Segunda-feira que vem estaremos juntos, atendendo vocês da melhor maneira possível, tá? Mandem
Mandem tudo o que queiram saber, mandem sugestões de temas, manda brincadeiras, manda tudo, tá? Muito obrigada por vocês estarem comigo. Beijo grande, ótima semana, até segunda que vem.